Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria imensa poder compartilhar este momento de fé e reflexão com você. É um privilégio ter a sua companhia aqui e desejo que a paz do Senhor encha o seu coração neste instante. Sei que muitas vezes a nossa rotina é marcada pela correria, pelas preocupações do dia a dia e até mesmo por lutas internas que não revelamos a ninguém. Mas é justamente por isso que estamos juntos agora, para nos conectarmos com a palavra de Deus, que nos fortalece, nos acalma e nos direciona. Este espaço é um lugar de encontro espiritual, onde buscamos aprender e meditar naquilo que o Senhor nos deixou como herança eterna, a sua palavra viva, eficaz e transformadora. Querido irmão, querida irmã, quando nos aproximamos da Bíblia, não o fazemos apenas como quem lê um livro comum, mas como quem abre as janelas do coração para que a luz do Altíssimo ilumine cada área da vida. E hoje, mais uma vez, nos reunimos para ouvir a voz do Senhor, que fala com clareza, com amor e com autoridade. Este é um momento de comunhão, de aprendizado, mas principalmente de crescimento espiritual, porque o nosso Pai deseja nos ver firmes, confiantes e abençoados em cada detalhe do nosso viver. Por isso, convido você a permanecer comigo até o final desta mensagem, pois tenho certeza de que o Senhor vai ministrar algo especial ao seu coração. Vamos juntos mergulhar nesta reflexão, abrir a mente e permitir que o Espírito Santo fale diretamente à nossa vida. E já aproveito para pedir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir esta palavra. No final, não esqueça de deixar nos comentários o que esta mensagem falou com você, porque juntos vamos construir uma corrente de fé e edificação. Amado irmão, amada irmã, seguimos juntos neste momento tão especial e abençoado. Este é o instante em que abrimos o coração para ouvir com atenção aquilo que o Senhor deseja nos revelar. E é com muita alegria que eu compartilho com você a palavra do dia, mensagem e oração da manhã, que vem como alimento para a nossa alma, como um renovo para o nosso espírito e como força para enfrentarmos os desafios da vida. Hoje vamos refletir sobre uma passagem belíssima que se encontra no livro de Salmos, capítulo 65, versículo 10, onde está escrito: Enches de água os seus regos, fazendo-a descer em suas margens. Tu a amoleces com a muita chuva, abençoas a sua produção. Quando meditamos nessas palavras, somos convidados a enxergar a obra de Deus, não apenas na natureza ao nosso redor, mas também dentro de nós. Assim como o Senhor envia a chuva para regar a terra, amolecer o solo seco e preparar o terreno para que produza frutos, Ele também derrama sobre a nossa vida a sua presença, que amolece os corações endurecidos, que transforma os desertos em campos férteis e que faz brotar em nós frutos de justiça, amor e esperança. A água nas Escrituras é muitas vezes símbolo de vida, de renovo, de purificação e de presença divina. E aqui vemos que o Senhor não apenas envia uma gota, mas Ele enche de água, Ele transborda, Ele cobre com abundância aquilo que está sob o seu cuidado. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes nos sentimos como um solo árido, ressecado pelas dificuldades, pelas dores ou pelas incertezas? Quantas vezes achamos que nada mais pode florescer em nossa vida? Mas a palavra do Senhor vem nos lembrar que Ele é o Deus que envia chuva sobre o deserto, que restaura o que parecia perdido e que faz nascer vida onde só havia secura. Quando o salmista fala que Deus abençoa a produção, ele nos mostra que não se trata apenas de uma colheita material, mas também espiritual. O Senhor deseja que cada um de nós produza frutos dignos da sua presença, frutos que abençoem a nossa vida, a nossa família e também a vida daqueles que estão ao nosso redor. E aqui está uma lição muito poderosa.
Assim como a terra precisa da chuva para ser fértil, nós também precisamos da presença constante de Deus para que possamos dar frutos. Não basta apenas viver, precisamos estar regados pela palavra, pela oração e pela comunhão com o Espírito Santo. Sem a água que vem do alto, nosso coração tende a endurecer, mas com ela somos amolecidos, moldados e preparados para receber a semente da fé. Por isso, ao iniciarmos este devocional, quero que você guarde em seu coração essa certeza. Deus está derramando chuva sobre a sua vida. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele está regando os seus sonhos, fortalecendo a sua fé e preparando você para uma colheita abundante. Pode ser que você não veja ainda os frutos, mas o processo já está acontecendo, porque quando a água desce do céu, ela nunca volta vazia. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim também é a palavra do Senhor que entra em nosso coração. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, que esta palavra do dia, mensagem e oração da manhã seja para você um lembrete de que o Senhor não se esqueceu de você. Ele está agindo em silêncio, regando áreas da sua vida que você nem imagina, preparando o terreno para um tempo de frutos, de bênçãos e de respostas. Confie no processo, porque o Deus que envia a chuva é fiel para completar a boa obra que Ele começou em sua vida. Amado irmão, amada irmã, agora que já meditamos no versículo de Salmos, capítulo 65, versículo 10, vamos mergulhar mais fundo na riqueza espiritual que esta passagem nos revela. Quando o salmista diz: "Enches de água os seus regos, fazendo-a descer em suas margens. Tu a amoleces com a muita chuva, abençoas a sua produção." Ele nos mostra a generosidade de Deus em lidar com a criação, mas ao mesmo tempo nos aponta para uma verdade espiritual. Deus também rega, amolece e faz frutificar a nossa vida espiritual. O primeiro ponto que aprendemos aqui é que Deus não trabalha com escassez, mas com abundância. O texto não diz que o Senhor envia apenas algumas gotas de água. Ele fala em encher os regos e em muita chuva. Isso significa que a ação de Deus é completa, suficiente e abundante. O Senhor não faz as coisas pela metade. Quando Ele decide agir, Ele vai até o fim. E é exatamente isso que Ele quer nos lembrar nesta manhã. Talvez você se sinta vazio, cansado, como um solo rachado e seco, mas o Senhor tem chuva abundante para a sua vida, e essa chuva é a presença do Espírito Santo. Aqui podemos fazer um paralelo com o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, onde Jesus disse: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Veja como a mesma simbologia se repete. A água que dá vida, que renova, que enche e que transborda. Quando recebemos o Espírito Santo em nós, ele não vem em medida limitada, mas vem em plenitude, para que a nossa vida seja uma fonte constante de renovação e de bênção. Outro ponto essencial nesta passagem é a expressão: "Tu a amoleces com a muita chuva." Querido irmão, querida irmã, quantas vezes o nosso coração se endurece por causa das dores da vida? Quantas vezes guardamos mágoas, ressentimentos e medos, e isso nos torna secos espiritualmente? Mas o Senhor, com a sua chuva, com a sua palavra e com o seu amor, amolece o nosso coração. Ele tira de nós a rigidez e coloca um coração sensível, quebrantado, capaz de sentir a sua presença e de se abrir para a transformação.
O profeta Ezequiel também falou sobre isso no capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Assim como a chuva suaviza o solo endurecido, o Senhor amolece o coração humano para que ele seja fértil e receptivo à semente da fé. E então chegamos à última parte do versículo. Abençoas a sua produção. Isso nos mostra que a obra de Deus não termina apenas em regar e preparar o terreno. Ele também acompanha o crescimento e garante a colheita. Na nossa vida espiritual, isso significa que tudo aquilo que fazemos em obediência ao Senhor, tudo o que plantamos em fé, em oração e em dedicação, será abençoado por Ele. Talvez você não veja o resultado imediato, mas no tempo certo a colheita virá, porque o Senhor da chuva também é o Senhor da colheita. Lembre-se do que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A promessa de Deus é clara. Aquele que persevera verá o fruto do seu esforço, porque o Senhor é fiel para abençoar a produção daquilo que Ele mesmo regou. Querido irmão, querida irmã, isso também nos ensina que precisamos ser pacientes no processo. O agricultor não planta hoje e colhe amanhã. Ele espera, rega, cuida e confia. Assim é a vida espiritual. Nós semeamos em oração, cultivamos em fé e esperamos no Senhor. A chuva pode vir devagar ou de repente, mas o importante é que ela sempre chega, porque Deus nunca deixa de regar os seus filhos. Por isso, se hoje você se sente em meio a um tempo de seca, creia que a chuva de Deus já está a caminho. Ele vai regar o seu coração, vai amolecer as suas feridas e vai fazer nascer em você novos frutos. E não serão frutos pequenos, mas frutos abundantes, porque o Senhor é aquele que abençoa de forma generosa. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao momento final da nossa reflexão da palavra do dia e quero que você guarde no coração a mensagem poderosa que o Senhor nos trouxe hoje. A passagem de Salmos, capítulo 65, versículo 10, nos ensinou que o nosso Deus é aquele que rega, que amolece a terra e que abençoa a produção. Essa verdade espiritual não é apenas uma poesia antiga, mas uma promessa viva e atual para a sua vida hoje. Quantas vezes você já se sentiu em um deserto, sem forças, sem esperança, olhando para os lados e não vendo nenhuma saída? Talvez você esteja exatamente agora atravessando um tempo de escassez, de dor, de lágrimas. Mas a boa notícia é que o Senhor não abandona o seu povo. Ele é o Deus que envia chuva no tempo certo, o Deus que transforma sequidão em abundância, o Deus que abre rios no deserto. Em Isaías, capítulo 43, versículo 19, ele declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja como a palavra de Deus se conecta. O mesmo Senhor que enche os regos com água é aquele que abre rios onde não há nada, apenas seca e pó. Isso nos leva a uma poderosa lição. Não importa o cenário ao nosso redor, Deus é maior do que as circunstâncias. Se a terra está seca, Ele manda a chuva. Se o coração está endurecido, Ele o amolece. Se a colheita parece impossível, Ele abençoa a produção. O agir do Senhor não está limitado pelas condições humanas. A nossa parte é apenas crer, confiar e esperar. E aqui está um segredo espiritual. Quando aprendemos a confiar no tempo de Deus, a nossa ansiedade diminui, porque sabemos que a chuva virá. O agricultor planta sua semente e confia que no tempo certo a chuva vai regar a terra. Ele não fica angustiado todos os dias olhando para o céu, mas faz a sua parte, cuida da terra e aguarda. Assim também devemos ser em nossa vida espiritual.
plantar em oração, cultivar em fé e esperar com confiança. Querido irmão, querida irmã, não se desespere se ainda não viu os frutos do seu esforço. Talvez você tenha orado durante meses, talvez até durante anos, sem enxergar resposta. Mas lembre-se do que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher, e entre esses dois momentos existe o tempo de espera, que é justamente o tempo em que o Senhor manda a chuva para regar a terra. E aqui está a promessa: Deus não deixa a semente morrer. Ele acompanha cada detalhe, Ele vê cada lágrima, Ele conhece cada esforço que você tem feito e no tempo certo Ele fará com que a colheita aconteça. Ele é o Senhor da chuva, mas também é o Senhor da colheita. Lembre-se também do que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus confirma a mensagem de Salmos, capítulo 65. Aquele que busca o Senhor terá sua vida regada, terá suas necessidades supridas, e verá abundância em todas as áreas. Talvez neste momento você esteja pedindo a Deus não apenas bênçãos materiais, mas principalmente paz no coração, força para enfrentar lutas e consolo para suportar perdas. E saiba, o mesmo Deus que cuida da terra, que rega os campos e abençoa as colheitas, também cuida de cada detalhe da sua vida. Ele está presente nas pequenas coisas, nos gestos simples, nas respostas que você nem percebe, mas que já estão acontecendo. E é por isso que hoje você precisa sair desta reflexão com uma certeza: você não está só. Deus está com você. Ele já está mandando a chuva, Ele já está preparando a sua colheita. E essa colheita não será apenas de coisas materiais, mas também de frutos espirituais. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, como Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Esses frutos são a prova de que o Espírito Santo está agindo em sua vida, regando o seu coração e abençoando a sua caminhada. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, guarde essa mensagem como uma promessa. Não importa quão seco esteja o solo da sua vida, o Senhor vai enviar chuva. Não importa quão endurecido esteja o seu coração, Ele vai amolecê-lo. Não importa quão pequena pareça a semente que você plantou, Ele vai fazê-la crescer e produzir frutos abundantes, porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Agora eu quero te convidar a orar junto comigo, colocando em prática tudo o que refletimos hoje. Feche os seus olhos, acalme o seu coração e fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento para agradecer pela Tua palavra que nos alimenta, nos fortalece e nos dá esperança. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que Tu és o Deus que rega os campos, que envia a chuva no tempo certo, que amolece a terra seca e que abençoa a colheita. Da mesma forma, o Senhor rega a nossa vida, envia sobre nós a Tua presença, amolece o nosso coração e faz nascer em nós frutos de justiça e de amor. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes nos sentimos como um solo árido, cansados, sem forças, cheios de preocupações. Mas hoje nós confiamos que a Tua chuva já está vindo sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo desça sobre cada coração que ora agora, trazendo renovação, trazendo vida, trazendo paz e trazendo abundância.
Que toda sequidão espiritual seja transformada em fertilidade, que todo coração endurecido seja quebrantado pelo teu amor e que toda semente plantada em oração produza frutos no tempo certo. Senhor, visita cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Abençoa os seus lares, as suas famílias, os seus sonhos e os seus projetos. Derrama a tua chuva sobre a saúde, sobre a vida financeira, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos, sobre todas as áreas. Que cada irmão e cada irmã aqui sinta a tua presença como uma chuva suave e refrescante, trazendo vida nova e esperança renovada. Pai querido, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu. Por isso, entregamos em Tuas mãos a nossa vida, crendo que a colheita virá e será abundante para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos e já Te agradecemos. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever agora mesmo no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo sobre como esta palavra abençoou a sua vida e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta promessa de Deus. A sua interação é muito importante para que a palavra do Senhor alcance ainda mais pessoas.